E o Corinthians foi o campeão paulista desse campeonato de 2025, empatou com o Palmeiras em 0 a 0, como tinha ganhado no Allianz Parque de 1 a 0, pôde ser campeão na Neoquímica Arena e Itaquera e comemorou o 31º título paulista do Corinthians, o primeiro em sequência e quebrando a sequência do Palmeiras, que estava sendo tricampeão, né? Podia buscar o tetra, coisa inédita no futebol profissional paulista e que continua sendo, né? Ninguém até agora conseguiu o tetra, não é o Palmeiras o campeão desse ano, é o Corinthians. Eu vou comentar aqui nesse vídeo os detalhes táticos, técnicos da partida e algumas outras coisas que aconteceram no jogo, que teve bastante coisa que aconteceu nesse jogo, bastante coisa mesmo. Eu sou o Rodrigo Seixas, espero que você goste aqui do vídeo e da análise que eu vou fazer. Primeiro eu já vou trazer o campinho para explicar algumas ideias desse jogo e depois eu conto mais sobre qual foi o cenário e como a partida foi andando. Vamos aqui no campinho, o Palmeiras em azul, o Corinthians em vermelho. O Corinthians foi num 4-2-3-1 aqui com o Garro e depois o Memphis e o Yuri, mas na verdade a maior parte do tempo ficava num 4-3-3, porque o Garro ele era o falso 9 aqui, o Corinthians defendia em 4-3-3, e o Garro era o falso 9, ele ficava mais por aqui, quando o time subia mais na ponta aqui o Yuri e o Memphis, ele ficava um pouquinho mais para trás, só que os dois iam um pouco mais por dentro para atacar aqui. O Palmeiras jogou com 3 zagueiros. De resto, eram os mesmos jogadores que o Corinthians usa, e esse sistema é o mais comum do Corinthians. O Palmeiras não, o Palmeiras já foi um pouco diferente. O Palmeiras foi com o Piquerez para jogar aqui na zaga junto com o Mikael e o Murilo, o Mike aqui na direita, dois volantes, o Emi Martinez e o Aníbal Moreno. Aqui ficava o Facundo e aqui ficava o trio, que era o Vitor Roque por aqui, o Estevão por aqui e o Veiga por aqui. Então na hora de atacar ficava o Vitor Roque aqui para correr nas costas da linha de 4 do Corinthians, o Veiga aqui para ficar por aqui e voltar para receber a bola por aqui também, o Estevão para jogar mais perto do gol aqui, mas abrindo aqui para cá também em alguns momentos para jogar mais com a vantagem de ir para a linha de fundo e fazer um cruzamento, coisa que ele sabe fazer muito bem. O Mike por aqui o Facundo, aqui os dois volantes, para às vezes assim, né? Às vezes um mais enfiado e outro mais para cá, com os três por aqui, às vezes os dois mais de lado, e às vezes também, isso acho que foi algo que o Palmeiras podia ter feito mais no jogo, um deles baixava, o Mikael vinha para cá, sobrava um outro aqui, e o Piquerez abria por aqui trazendo o Facundo por dentro. Tanto que se você lembrar, no lance do pênalti, o Palmeiras tem um pênalti para cobrar no segundo tempo, é um lance em que a bola vem aqui para o Mikael, ele domina a posse aqui, tem dois jogadores do Corinthians aqui nessa jogada, tem ele aqui, nas costas dos dois, e aqui atrás tem o Vitor Roque nas costas da linha esperando para receber a bola lá na frente. Então o Mikael passa para cá e depois ele lança o Vitor Roque para ele sofrer o pênalti. Esse lance acontece muito porque tem o Piquerez por aqui e ele está atraindo outro jogador. Então você pode até ver nas imagens que eu estou colocando aí do lance, você vê como essa movimentação, que foi algo que aconteceu um pouco mais no segundo tempo, de um volante baixar e do Mikael ficar mais pelo lado esquerdo, com o Piquerez subindo pela esquerda, isso gerava um pouco mais de dúvida na marcação corintiana e gerava uma mini vantagem ali para o Palmeiras. O Palmeiras aproveita muito pouco no jogo. Aproveita nesse lance, tem um pênalti, mas não muito mais do que isso. Agora falando um pouco mais do que foi toda a partida e tudo o que aconteceu no jogo, a parte inicial o Corinthians começou marcando bem alto e tirou bastante da posse de bola do Palmeiras. O Palmeiras não conseguia manter muito a posse de bola, isso foi atrapalhando o jogo do Palmeiras, que precisava atacar. Mas o Palmeiras, até por ter a desvantagem no último jogo e não querer ver essa desvantagem ficar maior, também escolher com muito critério as jogadas que ia fazer, e isso foi matando um pouco da ofensividade do Palmeiras e da chance de ser criativo lá na frente, porque o Corinthians, jogando no C4-3-3, tinha os três jogadores ali, os três volantes, fechando muito bem a entrada da área. Como eu fiz aqui no último vídeo, falando do primeiro jogo dessa final, o Corinthians fechava muito bem aquela entrada ali da área, tirando toda a possibilidade do Palmeiras de ter liberdade ali naquele setor, onde normalmente é o setor onde os times mais finalizam a gol e levam mais perigo, porque é o melhor caminho para achar o gol. E o Corinthians fechou muito bem aquele setor. O Palmeiras tinha que usar mais o lado do campo. E no primeiro tempo fez pouco isso e arriscou poucos passes um pouco mais perigosos para a defesa adversária e um pouco mais arriscado para o ataque. Então se você perde a bola, você gera um contra-ataque. O Palmeiras até que matou bem os contra-ataques do Corinthians. O Corinthians só foi ter uma boa chance no jogo
no primeiro tempo com o Garro, recebendo a bola ali atrás da primeira e segunda linha do Palmeiras e finalizando com perigo ali. Mas fora isso, ele não fez muita coisa também. O que o Palmeiras podia ter feito com um pouco mais de qualidade, eu acho, é encontrar melhor esses espaços, esses homens livres, usar mais o lado do campo, e o Palmeiras não soube usar. E no primeiro tempo, acho que ele estudou muito o jogo, com medo de tomar um segundo gol. No segundo tempo, ele arriscou um pouco mais, fez aquela movimentação que expliquei na prancheta com o Piquerez subindo um pouco mais, e acho que isso poderia ter ajudado um pouco mais o Palmeiras, mas não foi tão usado. Então o Palmeiras até chegou algumas vezes, mas não com tanta clareza. O jogo foi de muito cuidado dos dois times, principalmente do Corinthians aí no segundo tempo, porque o Corinthians tinha vantagem, né? E o Corinthians escolhendo muito com critério, escolhendo bem as jogadas e matando um pouquinho de tempo ali já no começo do segundo tempo. Isso vai se aumentando durante o jogo, mas daí eu já chego nessa parte aí que é um pouquinho depois do pênalti. Daí o Palmeiras tem essa jogada que eu já expliquei na prancheta e mostrei também num frame, e daí o Palmeiras tem a chance de empatar o jogo, empatar o confronto. Só que naquele lance, o Félix Torres tem um cartão amarelo, faz o pênalti, e o Palmeiras fica alucinado pedindo para ele receber o segundo amarelo e ser expulso. Até entendo o pedido, o juiz não dá, até entendo o juiz também não dá o segundo cartão amarelo. Só que eu acho que isso atrasou um pouco a batida do pênalti. Isso foi criando uma tensão maior no batedor, que era o Veiga. E o Hugo é um ótimo pegador de pênalti. Ele já pegou 7 pênaltis desde que ele chegou no Corinthians. Fora disputas de pênaltis também que ele foi bem. Então ele é um goleiro muito bom em pênaltis. E o Veiga é um ótimo batedor de pênalti. Mas eu acho que conforme o cenário foi ficando, o pênalti foi demorando para acontecer, a possibilidade dele perder um pênalti foi aumentando na cabeça dele, e o pênalti era muito decisivo, né? O pênalti em final, que pode empatar o confronto, joga uma pressão grande pro batedor de pênalti. E eu acho que isso pesou um pouco, tanto que o Veiga não bate olhando pro goleiro, não bate com muita confiança, a bola não é tão boa, mas claro, o Hugo ele lê muito bem o caminho do pênalti, ele lê muito bem aonde ele vai chutar, pula com toda certeza que a bola vai ali e pega. Um pênalti que não é super bem batido, mas é um pênalti que vai num canto, o goleiro escolhe o canto certo, pega. Total mérito do Hugo. Hugo eu até falo que o Corinthians é um time que consegue se manter muito vivo, né, nos jogos, e por isso ele está sempre vencendo jogos e sendo decisivo desde que o Hugo chegou, muito por causa dele, porque ele mantém o Corinthians vivo quando o Corinthians não está jogando bem, e quando o adversário tem uma chance, ele aproveita muitas vezes para defender mesmo e recolocar o Corinthians no jogo, na disputa. E mais uma vez, ele manteve o Corinthians vivo e muito vivo, né, ainda com a vantagem. Não que o empate fosse atrapalhar a vida do Corinthians e deixar o Corinthians eliminado, né, até porque tinha decisão de pênaltis, com ele podendo defender outros pênaltis, mas ali você meio que mata a chance de reação do Palmeiras ali, até porque depois disso, naquele momento o Abel foi expulso, gerou toda aquela confusão, né? O Abel reclamou muito, ele foi expulso, gerou aquele problema. E o Corinthians, no lance seguinte do. Não foi o lance seguinte, foi um pouquinho depois. Teve o Félix Torres daí sem expulso, né? Ele derrubou o Vitor Roque. Vitor Roque, que pro Palmeiras até agora ele não tá conseguindo criar tantas chances. Tudo bem que ele fez 3 jogos só, né? São Paulo, Corinthians, Corinthians. Não teve tantas chances assim. Mas os principais momentos dele são ele caindo, né? Ele sofrendo 2 pênaltis. Ele gerando essa expulsão, né? Acho que o Palmeiras pode aproveitar muito bem essas corridas dele nas costas, mas eu acho que é curioso ele estar em todos os momentos de queda gerando alguma coisa. E daí depois você tem a chance do Palmeiras jogar com um jogador a mais. Só que aí que tá, o jogo daí pra frente não teve mais jogo. A expulsão acontece aos 75 minutos, só que daí até o fim do jogo, o Corinthians foi parando muito a partida, foi usando substituições para matar um pouco mais de tempo. O Palmeiras colocou o Flaco para ganhar mais jogador na área, colocou o Naves também, fez algumas mudanças no time para ter mais peso na área, para ter mais ofensividade em algumas posições, até porque tinha um jogador a mais. Mas no geral, o Palmeiras foi muito mais um time de jogar a bola para frente e ver o que acontecia. E o jogo foi ficando muito parado, depois teve um momento de briga, teve um momento de rojão, teve um momento de fumaça, teve um momento que não teve jogo. O jogo na parte final ali vira uma loucura, uma zona, não tem basicamente muita racionalidade, não tem muita calma dos dois lados, assim, ficou uma bagunça o jogo, que era melhor pro Corinthians, que tinha vantagem. O Palmeiras não consegue criar grandes chances, o Palmeiras joga muitas vezes a bola na área, mas não cria nada muito claro, e o Corinthians acaba sendo campeão. Muito pelo mérito que ele teve de anular muito bem o Palmeiras no primeiro jogo e conseguir fazer o gol na pouquíssimas vezes que foi no ataque, uma delas, acho que talvez. Não, a única que chutou no gol acabou fazendo o gol, né? A única que foi no alvo.
E depois, no jogo da volta, conseguiu até segurar bem o Palmeiras de novo, o ataque não foi tão bem, o Corinthians teve 2 chances, né, o chute do Garro, e no fim do jogo teve um contra-ataque ali que o Yuri ficou na cara do o Everton defendeu, não foi de grandes chances, mas o Corinthians que consegue muito bem anular o Palmeiras, né, o Palmeiras que teve muita dificuldade de criar chances no Corinthians, um Palmeiras que desde a temporada passada vem devendo em jogos mais decisivos e que o Abel está procurando soluções, eu acho que ele tentou algumas coisas diferentes nesse jogo, mas ele precisa de mais. Eu acho que o Palmeiras precisa ser e pode fazer mais nesses jogos decisivos contra os times da parte de cima de tabela ou eliminatórios. Acho que o Palmeiras pode mais. Era o tricampeão, podia ter o tetra. Acho que eu continuo tendo um elenco muito forte e entra no brasileiro para brigar para ser campeão. Mas assim, tá devendo nesses jogos decisivos. Tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil que quer ir bem, tem um brasileiro também, precisa melhorar nisso. E o Corinthians, que por outro lado, apesar de ter sido campeão, acho que ainda tem alguns pontos a melhorar. Tanto que o Ramon Dias chegou pressionado na semifinal, né? Dizia muito que se ele perdesse para o Santos, ele podia ter sido demitido. E no caso, ele conseguiu vencer o Santos, conseguiu ser campeão paulista. Apesar de ter sido eliminado na pré-Libertadores, é um técnico que eu acho que ele não é tão profundo em ideias, em tantos detalhes, mas às vezes ele faz um simples muito bem feito e consegue, nesses jogos, muitas vezes se manter sempre vivo. Acho que isso é o essencial dele, ele manter o Corinthians vivo para deixar os jogadores decisivos do Corinthians decidir os jogos. O Corinthians tem 4 muito decisivos, que é o Memphis, que é o Garro, que é o Yuri. Eles foram muito decisivos em vários momentos. No primeiro jogo, mais o Memphis e o Yuri. O Garro não jogou o primeiro jogo. E nesse jogo de volta foi o Hugo, que é o outro jogador decisivo, né, desses 4. É o Hugo, que é o goleiro que no Corinthians é muito importante. Com bola rolando, seja em pênalti, bola parada, ele é muito importante, dá uma segurança muito grande para o Corinthians, que se mantém vivo e agora é campeão paulista. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gravando aqui depois da partida, aqui à noite, porque tem coisa vindo pro canal aí, acho que na sexta-feira vai ter um conteúdo interessante aí que eu vou soltar um pequeno pedacinho disso, acho que no sábado deve vir inteiro, que é uma entrevista que eu vou fazer pro canal aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!